Olá, sou Léo Bertolazzi, psicanalista. Seja bem-vindo ao canal Narcisismo Sem Máscara. Aqui é o seu espaço para o conhecimento e o seu autoconhecimento. Você já ouviu falar do termo narcisista conversacional? Eu aposto que não. O narcisista conversacional é aquela pessoa que domina a conversa e sempre traz o foco da conversa para si, para suas histórias, para suas experiências, para os seus pensamentos e para suas conclusões. É um pouco até difícil conversar com uma pessoa assim e, no mínimo, fatigante. Quem inventou esse termo foi o sociólogo Charles Derber, aonde ele fez uma pesquisa com mais de 1.500 conversas e percebeu que dentro dessas conversas algumas pessoas tinham um impulso muito forte de desviar o assunto para si, seja intencionalmente ou seja de forma inconsciente. No entanto, quando nós estamos falando de narcisismo conversacional, entendam que isso não tem nada a ver com transtorno de personalidade narcisista. O narcisismo conversacional, ele surge apenas em pessoas que possuem uma ansiedade muito grande por falar, querem executar uma comunicação da forma mais perfeita possível, são perfeccionistas, e, geralmente, também está presente em vítimas de traumas de RAP, ou seja, vítimas que viveram um ciclo de abuso com narcisistas ou psicopatas, tendo estes uma necessidade muito grande de falar sobre o assunto, repetidas e repetidas e repetidas vezes por conta do trauma. Não significa, no entanto, que essas pessoas sejam egocêntricas ou que tenham qualquer transtorno de personalidade como narcisismo ou psicopatia. Mas como reconhecer um narcisista conversacional? Quais são os traços que a gente pode observar? Geralmente, narcisistas conversacionais não se interessam pelo que o outro tem a falar dentro de uma conversa, puxam o holofote, o assunto e o foco da conversa sempre para si, não deixa que o outro fale. Quando está dentro de uma conversa, costuma responder sim, aham, ok, de forma monossilábica, mostrando desinteresse para encerrar o assunto alheio e começar o seu. Não se preocupa com o que o outro sente ou como está se sentindo dentro da conversa. Costuma dar conselhos sem que a outra pessoa na conversa sequer tenha pedido ou solicitado. Quando está dentro de um assunto específico, a sua história sempre é mais importante e o que ele vai falar ou ela vai falar sempre é o mais correto. Estes são traços muito fortes do narcisismo conversacional. Você que se reconhece ou alguma vez já praticou isso sem perceber? Além disso, é muito comum usar algumas táticas para virar a chave, trocar de assunto e jogar os holofotes sobre si. Como, por exemplo, usar respostas que mudem o assunto, julgar a sua história, o que tem a falar sempre melhor. E, muito comum, é apontar erros para tentar trocar o que está sendo falado. Apesar deste termo, narcisismo conversacional, e apesar de ser chato você conversar com uma pessoa que é narcisista conversacional, isso pode ser facilmente resolvido, pois o narcisismo conversacional trata-se apenas de um hábito, um costume, que pode ser desagradável para quem está numa conversa com um narcisista conversacional, pode ser mais traumatizante e cansativo para quem é um narcisista conversacional, que fica repetindo as mesmas histórias e sempre focando para si. E como todo hábito, é só uma questão de treino, vontade e tática estratégica para que você consiga mudar isso. Veja algumas dicas que nós podemos prestar atenção para não nos tornarmos narcisistas conversacionais. Numa conversa, tente ser colaborativo. Isso pode ser muito positivo. Escute primeiro para você entender melhor. Faça perguntas demonstrando interesse, pois a experiência de você ter uma conversa pode ser extremamente agradável e realizador. Você pode conhecer novas ideias, novos pontos de vista e novas perspectivas sobre a vida. Pare de tentar achar que a sua história é melhor. A conversa, ela tem que ser uma troca e não uma competição. Ofereça apoio e mantenha o foco da conversa. Espere até que o outro tenha interesse no que você tem a falar. E vai ter com certeza. E se você for dar conselhos, peça licença para o fazer. Agora, se você já melhorou todos esses hábitos, consegue estabelecer uma conversa saudável, mas você convive com um narcisista conversacional, o que você pode fazer para que a sua experiência seja mais agradável? Veja aqui algumas dicas.
como lidar com o narcisista conversacional. Reconheça que não tem a ver com você. Portanto, se a pessoa não demonstra interesse na sua história, não é que ela seja chata ou que você é o chato, e sim tem a ver com os hábitos e costumes dessa pessoa. Seja paciente e evite perguntas que prolonguem mais o assunto ao qual você percebe que virou centro de todos os holofotes. Pratique o confronto empático. Evite o domínio completo da conversa. Peça gentilmente atenção para a sua história quando você percebe que a conversa está centralizada e você precisa falar algo importante. Defina limite de tempo para conviver com um narcisista conversacional que não se conscientiza do quão é chato você monopolizar e centralizar as conversas. Entenda que o narcisismo conversacional não faz parte dos transtornos de personalidade que nós estudamos aqui nesse canal. E também não indica que você seja uma pessoa egocêntrica. Mas, para um bom convívio, é importante nós aprendermos a viver, pensar, conversar de maneira mais saudável, positiva e empática. Acredite, você vai superar tudo isso que você está passando. Um forte abraço.